A reportagem da Rádio Bandeirantes ao vivo aqui no Jornal Gente, Lucas Josino, com a distribuição dos casos de morte confirmados por Covid pela cidade de São Paulo. O que essa radiografia nova mostra pra gente, Lucas? Bom dia. Mostra que a Zona Leste lidera os bairros com maior número de mortes por coronavírus aqui na cidade de São Paulo, Thaís. Bom dia a você, bom dia também aos amigos do Jornal Gente. São 3 dos 5 distritos que mais registraram óbitos por Covid-19 desde o começo da pandemia até o último dia 13, segunda-feira desta semana. A Penha está em primeiro lugar, são 79 mortes, seguida pela Moca com 67. Na terceira posição, o bairro da Casa Verde, Zona Norte, com 63 óbitos contabilizados. A Sé, no centro, aparece na sequência, 61 mortes. E na quinta posição, Itaquera, com 60. A prefeitura divulgou o número de mortes confirmadas e suspeitas, separado por subprefeitura. Foram 1.201 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, 520 testados positivo para coronavírus e 681 suspeitos. Os números mostram, Thaís, que a Covid-19 chegou à periferia da capital. Dos 16 distritos com mais mortes, 10 são afastados do centro e com renda média baixa entre os habitantes. Os bairros da Zona Oeste, que há exatamente 2 semanas nós trouxemos aqui no Jornal Gente, lideravam o número de óbitos, caíram no ranking. Pinheiros, por exemplo, que no início de abril estava em primeiro lugar, hoje figura na 17ª colocação das 32 subprefeituras de São Paulo. O bairro com menor registro de mortes é Parelheiros, no extremo da Zona Sul, com 7 óbitos. Santo Amaro, Itaim Paulista, Jabaquara e Perus também têm um número baixo comparado aos outros distritos. Segundo o estudo demográfico da própria prefeitura aqui de São Paulo, os bairros da Penha e Moca, líderes em mortes por Covid, têm um alto índice de idosos, entre 17% e 20% da população geral, entre 15 e 20 mil habitantes destes bairros, Thaís. Obrigada ao Lucas Josino, repórter aqui da Rádio Bandeirantes, não é, companheiros? Com a informação importante, não é? A Covid se espalhando para a periferia da cidade de São Paulo. Pedro. Tem uma coisa aí, acho que é ser esclarecida, né? Porque o número de mortes aqui é superior ao número de mortes no estado de São Paulo, né? A prefeitura, alguns desses números aqui, acredita, a prefeitura deve estar investigando ainda de pessoas que morreram suspeitas de terem o coronavírus, né? Porque a gente tem 600, 700 mortes no estado de São Paulo, aqui nós temos mais de 1.200 mortes na capital. Então devem ser casos suspeitos que estão sendo levantados aí pela prefeitura, mas de qualquer forma é um cenário bem diferente daquele que foi trazido pelo próprio Lucas Josino aqui no Jornal Gente, quando a gente via números presentes nos bairros mais nobres, na região central. Agora a situação completamente diferente nesses dados coletados até o início dessa semana, né? O Lucas trouxe no Pulo do Gato, né? Eu repito aqui, ele está agora conosco, pode confirmar, a morte de um motorista de ônibus, de uma linha importante da Zona Leste, né, Lucas? Exatamente, Zé Paulo. Esse motorista, ele trabalha na linha que liga Itaquera ao centro de São Paulo, ao Parque Dom Pedro, que é um dos principais pontos aqui da cidade de São Paulo de ônibus. Então, esse motorista estava trabalhando sem máscara, segundo as informações que a gente tem da própria família. Ele foi internado no dia 2 de abril em um hospital aqui da Zona Leste, também um hospital municipal do Tatuapé, com os sintomas da Covid-19 e faleceu no último dia 14. Segundo a própria família, eu até repito essa informação, ele não usava máscaras no trabalho, mas não usava porque a empresa não entregava. Ele tinha que levar de casa, mas como ele não tinha, acabou não usando, passou mal, sentiu os sintomas da Covid-19, foi para o hospital, ficou um tempo internado e acabou falecendo no último dia 14. Olha, só para complementar essa informação do Lucas aí a respeito dos mortos por coronavírus em bairros diferentes da cidade de São Paulo, isso já está refletido também na ocupação dos leitos de UTI disponibilizados pela Prefeitura da capital e pelo governo do estado para atender exclusivamente as pessoas infectadas pela Covid-19. Ontem, o Dr. Davi Uip, que conversou com a gente de manhã, à tarde, depois de obter o levantamento fornecido a ele pela administração municipal e com os dados também do interior da região metropolitana, divulgou que os hospitais públicos de São Paulo já têm mais
na média, é claro, de 70% dos leitos de UTI ocupados pela Covid-19. O do Emílio Ribas, aliás, a gente deve falar disso daqui a pouquinho, já lotou. Os dados são de 6 grandes hospitais aqui da capital e da Grande São Paulo. Então, na média, 70% dos leitos de UTI já estão ocupados pela Covid-19 e é importante lembrar que, segundo o próprio Dr. Davi Uip, segundo o ministro Mandetta, a gente não chegou ainda ao tal do pico, né? Esperado para o final de abril, começo de maio. Então, se agora a gente já tem de 70% a 80% desses leitos separados só para a Covid-19 ocupados, é de se esperar o problema que nós teremos ali adiante no final do mês e durante o mês de maio também, se o isolamento social continuar no índice em que está, de 50%. E me parece muito difícil que a gente consiga elevar esse isolamento social para muito acima disso, né? A coisa parece estar meio consolidada, as pessoas voltaram e muitas precisam voltar mesmo, né? Não é simplesmente uma questão de querer sair, querer desrespeitar. Tem muita gente que precisa e não tem alternativa. Tem muita gente que precisa ir até a Caixa ou a Receita Federal para receber o benefício. Não tem alternativa. Então, não sei como é que vai ser no final de abril, começo de maio, com todos esses leitos já ocupados, né?